Conversa com meu povo. A graça da vocação e do envio. Deus é criativo em seu modo de abordar cada homem e cada mulher, apresentando seu projeto de salvação e serviço, ao mesmo tempo que respeita profundamente nossa liberdade, num diálogo de amor mediado por pessoas e acontecimentos, de modo que ninguém se torne escravo de um destino cego. Existe sim um projeto de Deus, que envolve a todos, sem exceção, como temos a alegria de ouvir na liturgia do presente final de semana. Em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que ele nos agraciou no seu bem-amado. Vocação de perfeição e santidade, comunhão com Deus e com todos, vida cristã que se torna testemunho para que o chamado chegue a todos, pois é nossa missão alcançar os confins da terra. A vocação a ser pessoa, com toda a dignidade e respeito à diversidade existente, superando preconceitos e divisões, é fundamental, como consequência do mandamento recebido de amar a todos como Jesus nos ama. Aberto se torna o horizonte quando pensamos em cada homem e em cada mulher, na graça da vocação batismal, que conduz a pessoa a ser fermento, sal e luz no meio do mundo. E a maioria dos cristãos é convocada a isso na vocação laical. Quanto ao modo de viver na igreja, trata-se da vocação específica, como chamamos tantas vezes, propostas de Deus segundo o seu amor criativo. O resultado será o jardim da igreja, com a beleza da vocação matrimonial, o chamado ao sacerdócio, ao diaconato permanente, à vida religiosa masculina e feminina, à consagração nas comunidades de vida e aliança, à consagração virginal no meio do mundo e outras formas de serviço a Deus, como o ministério da catequese e a imensa variedade de dons e carismas existentes na Igreja para o crescimento do reino de Deus. A providência, em minha vida, ofereceu-me ocasião privilegiada para refletir, avaliar e abrir novas perspectivas ao celebrar no último dia 6 de julho os 30 anos de ordenação episcopal, pelo chamado que ele me fez através de São João Paulo II. Pude rever a história de minha vocação à vida cristã e ao sacerdócio e depois desdobrada pelo chamado do Papa ao episcopado. Eu tenho a alegria de vir de uma família católica, de bons princípios. Aos 4 anos, a ousadia infantil me conduziu a solicitar que meus pais me levassem ao pároco. O pedido era singelo, pois o pedido era para ser padre e fazer a primeira comunhão, como se o ser padre viesse na frente. Depois de 3 domingos e muita insistência escapando da vigilância dos pais após as missas, o sacerdote me encaminhou a uma catequista de minha terra, Nova Lima, em Minas Gerais. Se eu conseguisse aprender o catecismo, e era um estilo diferente dos atuais modelos de catequese, poderia fazer a primeira comunhão. Para surpresa sua,
aprendi antes das outras crianças, mesmo antes de ser alfabetizado. Resultado, foi a primeira comunhão no dia em que completei 5 anos. Quando cresci, este mesmo sacerdote declarou-me ter visto em meu pedido um sinal de Deus. Se alguém me perguntar, devo dizer que, por graça de Deus, todas as comunhões feitas de lá para cá foram conscientes. E o altar se transformou no coração e fonte de tudo que aconteceu até hoje em minha vida. O desejo de ser padre foi muito alimentado por um outro sacerdote que, apenas ordenado, veio a ser vigário paroquial na mesma paróquia, tornando-se depois meu padrinho de crisma e mais tarde meu reitor no Seminário Menor de Belo Horizonte, onde fui acolhido com 10 anos de idade. E entrei para o seminário para não mais sair. Muito novo para a primeira comunhão, muito novo para entrar no seminário, para depois, com apenas 23 anos, ser ordenado sacerdote, vindo a suceder em minha própria terra o padre que tinha valorizado minha vocação. Ao final de 1977, depois de um curso de espiritualidade sacerdotal feito em Roma, fui nomeado reitor do Seminário Maior de Belo Horizonte. No início, dos 15 seminaristas ali encontrados, 8 eram mais velhos do que eu. 11 anos trabalhando na formação dos padres, tendo apresentado à Igreja de Belo Horizonte, a minha arquidiocese da época, 55 novos sacerdotes, fazendo o Senhor com que eu me apaixonasse com o cultivo das vocações. Ao mesmo tempo, foram-me confiados outros serviços na arquidiocese e Deus, apenas Ele, sabia o quanto me seria necessário tal aprendizado. Para confirmar a generosidade do Senhor, aos 41 anos, fui ordenado bispo para ser auxiliar do grande cardeal de Brasília, Dom José Freire Falcão. E Deus foi me plantando onde Ele queria. 5 anos passados em Brasília, 14 anos na grande e saudosa Arquidiocese de Palmas, para chegar aos 30 anos de ordenação aqui em nossa querida Arquidiocese de Belém. Passam de 200 os sacerdotes que tive a alegria de ordenar nesses 30 anos. Só tenho motivos para agradecer a Deus. E junto com todos os que experimentam a graça do chamado, quero colher algumas flores do Jardim do Evangelho, no chamado dos Apóstolos, lido na liturgia do 14º domingo do tempo comum. Outro texto do Evangelho apresenta pelos nomes aqueles que foram chamados. E a lista não se encerrou, pois de uma forma ou de outra, todos nós ouvimos um chamado e fomos por ele enviados em missão, a partir da consciência de sermos discípulos. Começando pelos 12 apóstolos, todos somos chamados a ficar na companhia de Jesus. Como aconteceu com eles, fomos convidados a caminhar juntos. Se os primeiros deviam ir 2 a 2, a comunhão e a partilha se revelaram parâmetros necessários para o envio missionário. E se todo o trabalho da igreja exige meios materiais, preparação, esforço, tempo e dinheiro, e daí por diante, os que se reconhecem discípulos missionários hão de ouvir o apelo do Senhor e viver com o estritamente necessário. Desapego, prontidão, liberdade em relação aos bens, partilha. Vale experimentar carteiras ou bolsas vazias para nos surpreendermos com a festa da providência divina.
Como vemos no Evangelho, um poder lhes foi concedido sobre o mal e o demônio, que deviam expulsar. Mesmo quem não tem o ministério do exorcismo, recebe a missão de vencer o mal, as tentações e o demônio. Exorcizar é enfrentar corajosamente as nossas conversões adiadas, mas também prodigalizar ânimo e consolação, perdão, denúncia do mal. Nasce a alegria em quem se libertou do demônio. E o melhor exorcismo está na boca de quem sabe bem dizer. O Evangelho nos diz que ele os enviou a pregar que todos se convertessem. Sabemos que o anúncio da palavra é vocação, mas também exigência e tormento, pois ela incomoda e suscita mudanças. O modo de encontrar repouso é dar primazia à palavra, para que ela seja a alegria do nosso coração. Somos chamados, em qualquer vocação, a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Intimidade e missão, duas faces da moeda. O amigo é enviado e o enviado é o amigo. A cura acompanha os discípulos missionários. Perdão dos pecados, serviço aos mais pobres, cuidados com a saúde, o dom da cura interior, o dom dos milagres concedido a muitos cristãos na força do Espírito que nos acompanha. Certamente, tantos de nós já experimentaram a graça de serem instrumentos de Deus a favor do próximo. Querido irmão, querida irmã, aproveitemos a graça da palavra proclamada e façamos juntos uma corajosa revisão de nossa disponibilidade, nossa resposta e o bem que podemos fazer sem perder tempo. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana eu tenho algumas ocasiões especiais de alegria para comunicar a todos. Amanhã, ou para quem me ouve no domingo, hoje eu celebro a missa na Ilha do Maracujá, uma celebração com as comunidades daquela região. Nós, do Antônio e eu, estamos muito presentes nas várias áreas missionárias. E hoje, domingo, eu tenho essa alegria de celebrar esta Santa Missa lá. Depois, o final do domingo, é a Santa Missa dentro da festividade de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, às 19 horas. Um abraço ao Padre Hélio, Padre José e toda a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, com a qual eu me encontro neste final de semana. Penso que todos sabem o quanto nós devemos estar presentes e é uma graça muito grande. No domingo passado, eu celebrei a Santa Missa pela primeira vez na Igreja Nova de São Padre Pio, em Marituba, na área missionária São Paulo Apóstolo. Quem passar pela BR verá essa igreja imensa, a última obra que o Padre Odorico fez entre nós, a 17ª igreja que ele nos ajudou a construir. Parabéns, Padre Cleiton, foi a primeira área missionária que nós instalamos e hoje já são 6 áreas missionárias que estão funcionando, preparando-se para posteriormente serem paróquias. É uma graça imensa para todos nós. Então, eu peço que todos se sintam muito unidos nessa perspectiva de missão e de serviço.
E vai nesta direção também. A primeira pergunta que eu quero responder hoje é a pergunta feita por Maria Lúcia Campos. O que a Arquidiocese fará para participar da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe? Maria Lúcia, a igreja já está fazendo. Há poucos dias, no sábado anterior, nós tivemos um programa especial, TV e rádio. Aqui estavam várias pessoas que respondiam às perguntas. Nós temos uma comissão, que é a mesma comissão do Sínodo, que está se organizando justamente para recolher, até há poucos dias já tinham chegado 31 sínteses das paróquias, respostas aos questionários a respeito da Assembleia Eclesial. E se você entrar na internet, Assembleia Eclesial, verificará que é possível, inclusive, que cada pessoa que desejar possa responder às perguntas que são feitas na preparação da Assembleia Eclesial. Nós já estamos fazendo muita coisa para participar desta Assembleia. Até o final de agosto, nós podemos mandar as contribuições. Estamos sintetizando tudo que chega a uma comissão especial na coordenação de pastoral, que sintetiza tudo que deve ir até o dia 31 de agosto para o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, que faz a coordenação dessa Assembleia Eclesial. Dali para frente, nós receberemos o chamado texto básico ou instrumento de trabalho, que será feito nos meses seguintes, tomaremos conhecimento de tudo e depois também serão dadas as orientações a respeito da participação nesta Assembleia Eclesial. Ismaelino Souza, de Belém. Por que a pessoa que se casa com uma pessoa divorciada pode comungar? Veja aqui, Ismaelino, a gente não pode generalizar as situações. Uma pessoa se divorciou, mas não teve o sacramento. Então, ela não tem esse vínculo sacramental, ela teve apenas o vínculo civil. Então, se ela não tem esse vínculo sacramental, ela tem possibilidade de se casar com uma outra pessoa. Mas vamos supor que eu seja um pároco e chega uma pessoa com tal situação. O que eu devo verificar? Será que essa pessoa está respeitando os direitos da prole, o respeito das pessoas, a outra pessoa, a outra parte, ela tem obrigações? Aquela pessoa com quem ela eventualmente venha a se casar, tem conhecimento de toda a história, sabe da situação? Então não é possível dar respostas com generalizações. Nós temos que dar respostas vendo situação por situação, vendo a história que a pessoa viveu. Então a igreja tem tido muito cuidado e muita atenção para verificar essas situações. E isso faz parte de quê? Do zelo pastoral do pároco de cada paróquia, que vai atender, conversar e encaminhar as diversas soluções eventualmente possíveis. Leandro, de São Miguel do Guamá, pergunta: Dom Alberto, é possível o perdão dos pecados sem o sacramento da confissão? Bom, Leandro, Deus é todo-poderoso. Então Deus não tem só o sacramento da penitência para dar o perdão dos pecados. Talvez você já tenha ouvido falar uma coisa que eu já ensinei e ensino de novo. Quantas pessoas no momento da morte apenas pronunciam o nome de Jesus? Quantas vezes eu já cheguei perto de pessoas que estavam quase no momento da morte, é claro, dei absolvição, também a unção dos enfermos, a indulgência plenária, mas dizem os estudiosos que a audição é o último dos sentidos que desaparece.
Diante de tantas pessoas eu já cheguei e disse, meu Jesus, misericórdia, e fui repetindo no ouvido da pessoa, e qualquer pessoa pode fazer isso. E a gente sabe que invocar o nome de Jesus traz o perdão de tudo. Além do fato que você fez a pergunta sobre o sacramento da confissão. Mas uma pessoa adulta que é batizada, é claro que ela não vai se confessar, porque o batismo perdoa todos os pecados. O sacramento da unção é também um sacramento para o perdão dos pecados e para a cura e para nós nos unirmos ao mistério de Cristo. Então Deus tem muitas formas de dar o perdão dos pecados. Agora, o meio usual, normal, para aquele que faz parte da igreja, que é batizado, que recebeu os outros sacramentos, é buscar o perdão dos pecados através deste serviço precioso prestado pelos bispos e pelos padres, que é o serviço do sacramento da reconciliação. Sheila Zaira, de Belém. Dom Alberto, algum santo foi cremado? Como a igreja orienta seus fiéis? Veja só, Zaira ou Sheila, veja só uma coisa interessante. Nós temos tradições e culturas que as pessoas são sempre cremadas. Viram a história agora na Índia, com muita coisa da Covid-19? Uma tradição, a cultura deles é que as pessoas sejam cremadas. Certamente muitos cristãos foram cremados. Quando uma pessoa morre e pede para ser cremada, é proibido pela igreja? Não. Existe no ritual das exéquias, inclusive, orações próprias para acompanhar o momento de exéquias, de oração, depois que um corpo foi cremado. Então, é possível? É. Agora, algum santo foi cremado? Quer dizer, muitos morreram queimados. Não sei se foram cremados no sentido que hoje se ouve. Por exemplo, São Lourenço, ele foi queimado, não é? Certo? Ele foi colocado numa grelha e foi queimado. Começaram a queimá-lo vivo ainda e foi todo queimado. São Lourenço, que é um santo. E nós temos vários casos, várias situações de santos e santas que foram queimados, não cremados no sentido hoje, porque nós temos essas coisas de cremação, nós temos hoje como costume. Agora, vamos pensar uma coisa. Pensem no campo de concentração. Eu visitei o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Eu vi o lugar onde ficou São Maximiliano Kolbe. Vi o lugar onde ficou Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Os corpos foram cremados, queimados, colocados naqueles fornos crematórios que os nazistas fizeram. Então, não só esses dois nomes que eu lembro agora, mas certamente muitas outras pessoas foram cremadas nesse sentido mais amplo. Pergunta de Mauro Malcher de Benevides. Já convivo há 10 anos numa união estável, tendo 2 filhos e pretendemos confirmar nossa união na igreja, só que eu não sou crismado. Gostaria de saber se só é possível casar depois da crisma. Mauro, não há nada que uma boa conversa não possa ajudar a resolver. Se você procurar o seu pároco, não sei em qual paróquia você mora, se é Nossa Senhora do Carmo, ou Santa Rosa de Lima, ou a paróquia que é também em Benevides, que é a paróquia de Benfica, ou não sei onde você mora. Converse com o pároco da sua paróquia e ele vai orientá-lo direitinho para resolver todas essas coisas, né? Nesse sábado eu faço uma crisma e também crisma em primeira Eucaristia de algumas pessoas, inclusive um casal, e nesse caso
uma das pessoas que vai se casar não foi crismada e vai se casar dentro de alguns dias, então eu faço também a crisma dessa pessoa que teve a preparação. Existem situações em que é melhor a pessoa ter a licença para receber o sacramento do matrimônio e depois então se preparar para a crisma. Não há uma solução única. Eu acho que a gente tem que conversar e a melhor pessoa para isso é o pároco da sua paróquia que, com todo sentido pastoral, com todo sentido de amor às pessoas, vai acolher e conversar para resolver. Eu aproveito a sua pergunta para dizer quantas e quantas pessoas têm solução e quantos ficam aí inquietos por não poder comungar, por que não regularizar a sua situação. Eu tenho feito para muitas situações o que se chama sanação na raiz. Que é isso? Eu vou usar uma palavra que não é adequada, mas serve para entender. Um casamento por decreto. Às vezes uma parte não quer ir para a igreja para uma celebração formal do sacramento da penitência. Então o bispo, em favor da parte que quer comungar, o bispo pode decretar a dispensa da forma do casamento e reconhecer aquela união como sacramento do matrimônio. Eu tenho feito isso para várias pessoas, para muitas pessoas. E é uma libertação impressionante na vida das pessoas. No seu caso, por aquilo que é dito na pergunta, os dois estão interessados. Então, se os dois são livres, se os dois não têm outro compromisso anterior, procure o seu pároco, resolva isso logo. E é muito importante que isso aconteça, né? Então, são situações que podem ser perfeitamente resolvidas. Várias paróquias estão promovendo celebrações comunitárias do sacramento da penitência, do matrimônio. Não é igual esses casamentos comunitários feitos no civil, não é assim não, né? Esses casamentos feitos aí no estádio, não sei o quê, isso tem nada a ver de sacramento, hein? Mesmo quando vai alguém lá, um ministro de alguma igreja e dá uma bênção, mas aquilo ali não é sacramento não, viu? Sacramento tem certas condições que precisam ser percorridas para que seja efetivamente como sacramento. Outra coisa que eu quero aproveitar para dizer é que muitas situações podem ser resolvidas no tribunal eclesiástico. O tribunal, ele analisa uma situação de um casamento. Muitas vezes faltaram condições para o casamento ser válido. Houve a celebração na igreja, mas o casamento não valeu como sacramento. E por quê? Porque faltaram algumas condições. Nós estamos ainda no mês de julho, mas no mês de junho tem muita história, muita brincadeira de quadrilha junina. Então, festas que se fazem nas quadrilhas, como se o pai da noiva estivesse com um revólver atrás das costas do noivo para obrigá-lo a casar, né? Essa parece uma brincadeira, mas há muitas pessoas que são constrangidas a casar. Casaram-se, mas o casamento não valeu como sacramento, porque foram obrigados. Há situações em que a pessoa esconde certas características da sua vida, então se chama erro de pessoa. Eu me casei com uma pessoa, depois de meses eu descubro que ela tinha escondido uma série de situações. Então, esse erro de pessoa, um dos dois, explicitamente antes do casamento, disseram: nunca quero ter filhos. O casamento não foi verdadeiro, não foi válido, porque você não pode negar essa característica da fecundidade. Se o casal não teve filhos, mas por circunstâncias, mas quando você tem intenção, não quero ter filhos, então não case na igreja não, porque não vai valer. Esse casamento não será um sacramento. E daí por diante, uma série de outras circunstâncias que podem criar dificuldades para a validade. Para isso existe um tribunal eclesiástico, né? Então a pessoa foi para o tribunal, vai anular o casamento? Não existe anulação do casamento. Você pode
comprovar que aquele casamento, por motivo A, B ou C, aquele casamento não teve o valor sacramental. Então eu desejo a todos um final de semana muito abençoado, com a graça de Deus, que nosso Senhor acompanhe a vida de todos. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.